Bom dia, Marcos Dantas. Desde o início do período da eclosão da pandemia, o Ministério Público Federal tem atuado em diversas frentes como uma forma de contribuir, fiscalizar e utilizar todas as medidas ao seu alcance para conter, o alastramento do contágio do vírus Covid-19. Em relação à atuação específica de evitar aglomeração das pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal, há um procedimento na PRM CAICó de acompanhamento dessa questão que partiu de uma atuação conjunta regional. Que está acontecendo em todo o estado do Rio Grande do Norte. É uma das ações também do grupo de trabalho que foi criado especificamente para tratar de questões relacionadas à Covid-19 e para replicar ações bem-sucedidas e fiscalização em geral relacionadas à pandemia. Essa questão da aglomeração nas agências da Caixa Econômica Federal, ela tem acontecido em todos os municípios que têm agências da Caixa e desde a semana passada, o MPF tem tentado reunir diversos entes envolvidos nessa questão. Na última sexta-feira, dia 24, foi realizada uma reunião por videoconferência que juntou mais de 30 pessoas, dentre procuradores da República, promotores de justiça, defensores públicos, representantes da Caixa Econômica Federal, representantes dos municípios, buscando uma compilação de medidas bem-sucedidas que estão sendo adotadas, buscando também detectar, identificar os locais com maiores dificuldades, no sentido de dispersar a aglomeração. E essa reunião que aconteceu na última sexta-feira foi uma reunião muito dinâmica, dada ao próprio formato de videoconferência, e foram feitos alguns encaminhamentos no final. É claro que não houve estabelecimento de medidas práticas muito determinadas e fixas para todos os municípios, porque há diferentes situações, muitas particularidades que merecem ser tratadas individualmente. Mas foi uma reunião muito proveitosa, muito eficiente, que alcançou o seu objetivo. No início, o superintendente da Caixa, ele fez a sua explanação acerca de requisitos, peculiaridades, calendário de pagamento, mencionou todas as medidas que estão sendo tomadas pela Caixa para proteção dos usuários e dos seus empregados, como fornecimento de equipamentos de proteção individual para os empregados, organização e distância mínima na agência entre os empregados, garantindo o distanciamento seguro. E foi também exposta a situação de algumas agências. A instituição tem tomado realmente todas as medidas que lhe cabem para evitar o contágio dentro da agência, mas a grande dificuldade hoje é no gerenciamento das filas formadas, sobretudo porque apenas 30% do quadro de empregados da Caixa Econômica Federal está trabalhando presencialmente, o restante está em trabalho remoto. Ao final da reunião, foram expostas medidas adotadas em vários municípios para conter, foram explanados exemplos bem-sucedidos que eu posso citar aqui, como de Goianinha, que ocupou um ginásio ao lado da agência para abrigar os usuários da Caixa, um ginásio muito organizado,
todo de acordo com as normas de segurança sanitária. Foram expostas também algumas iniciativas como em Currais Novos, onde o município disponibilizou assistentes sociais para prestar orientação aos usuários, né, às pessoas que se dirigem à Caixa Econômica Federal, porque acabou se percebendo, principalmente nos primeiros dias, que várias pessoas que compareciam à Caixa acabavam dando viagem perdida, porque não era nem o seu dia de recebimento do benefício. Então, nessa reunião foram expostas algumas medidas bem-sucedidas, necessidades de, principalmente, colaboração com a Caixa Econômica Federal, para que tanto os municípios quanto outros agentes fiscalizadores, como PM, guardas municipais naqueles municípios que têm guarda municipal e servidores outros, colaborem com a Caixa Econômica, principalmente nas imediações das agências, para manter uma ordem, uma organização nas filas e um distanciamento mínimo. Então, medidas como marcação nas calçadas, para manter um distanciamento mínimo, pessoas atuando como desaglomeradores nessas filas, orientando, fiscalizando a própria ordem das filas. Foram destacadas também essas medidas e, ao final, foi solicitado como encaminhamentos finais novas informações da Caixa atualizadas no prazo de 5 dias, acompanhamento pelos procuradores da República dos Interiores que ficam cuja atribuição é de fiscalização dos municípios do interior do estado para acompanhamento dessas questões. A informação, solicitação para que as prefeituras prestem informações sobre as medidas que podem ser tomadas pela prefeitura, como disponibilização de agentes e de servidores para a organização, colaboração nessas filas. Foi informada também a Federação dos Municípios do RN para conhecimento e para instar realmente todas as prefeituras a colaborarem com a Caixa Econômica Federal e com os demais órgãos de fiscalização para conter, né, esse tipo de aglomeração nas agências da Caixa. Essas medidas, doutora, só valem para aglomerações e agências bancárias ou também valem para casas lotéricas e outros espaços? Essa é uma boa pergunta, Marcos Dantas. Essas medidas que buscam evitar aglomerações, elas não valem só para agências da Caixa Econômica Federal. Esse procedimento, que é fiscalizado e conduzido pelo Ministério Público Federal, ele se restringe sim às agências da Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e o seu serviço ele pode e deve ser fiscalizado pelo Ministério Público Federal e demais órgãos de controle federal. Todavia, essas medidas que buscam evitar aglomerações e evitar a propagação e o contágio de uma doença como o Covid-19, né, que tem um contágio muito fácil de se propagar, elas são previstas em orientações da Organização Mundial da Saúde, que hoje é a autoridade mundial de saúde, no Ministério da Saúde do governo federal, e em âmbito regional, elas também estão previstas nos decretos estaduais do Rio Grande do Norte, que regulamentam o tema. Os decretos estaduais, eles impedem a aglomeração a partir de 20 pessoas. Então, essa regulamentação de evitar pessoas, mais de 20 pessoas aglomeradas, ela é válida em todo o Rio Grande do Norte para todos os estabelecimentos. Há a previsão de distanciamento mínimo entre pessoas, de circulação natural de ar também.
Todavia, os demais tipos de aglomeração em geral, como feiras livres, casas lotéricas e outros espaços, espaços outros que não digam respeito a órgãos federais ou empresas públicas federais ou espaços administrados por órgãos federais, eles não se enquadram dentro das atribuições de fiscalização do MPF, mas de outros órgãos como o Ministério Público do Estado, Polícia Militar e os próprios municípios, que também têm a sua atribuição de fiscalizar esses serviços locais e garantir o cumprimento da regulamentação estadual sobre o tema. E nesse caso, não só a regulamentação estadual, mas também a regulamentação nacional e mundial. Doutora Maria Clara, o município de Caicó está propondo que a agência monte uma estrutura de atendimento aos beneficiários do auxílio na Ilha de Santana. Como é que o Ministério Público Federal vê essa possibilidade? O município de Caicó, desde o início desse acompanhamento relacionado a aglomerações na Caixa Econômica Federal, Marcos, ele tem demonstrado sua intenção em colaborar, em disponibilizar agentes de saúde, o que já foi feito, inclusive, para atuarem como desaglomeradores nas imediações da Caixa Econômica. E sim, o município propôs também a disponibilização de galpões situados na Ilha de Santana, como uma forma, e até ginásios públicos, como uma forma de colaborar e prestar auxílio no intuito de diminuir, a junção de muitas pessoas no meio da rua e nos arredores da Caixa Econômica Federal. Como o senhor mesmo mencionou, essa é apenas uma possibilidade que o município ofereceu. Deve ser analisado ainda se em Caicó há necessidade disso e se é adequado o abrigo, por exemplo, nesses galpões da Ilha de Santana, para essas pessoas que procuram a Caixa. Porque a gente tem que observar, se for disponibilizado locais para melhor acomodação dessas pessoas, eles devem ser locais próximos à Caixa para facilitar a locomoção. Nós sabemos que Caicó é uma cidade muito quente, então impor a essas pessoas, que muitas já vão ao centro de Caicó com muita dificuldade, muitas residem em locais mais distantes, até em zonas rurais, impor mais um deslocamento pode ser muito custoso para essas pessoas. Então, essa é apenas uma possibilidade de acomodação em ginásios ou em galpões na Ilha de Santana, mas está no estágio ainda muito inicial e tem que ver se há essa realmente adequação, se vai ser disponibilizado também transporte entre a ilha e a agência da Caixa. Então, é apenas uma possibilidade, não foi descartada. É realmente possível, em alguns locais isso já vem sendo feito, em Goianinha, que é um exemplo bem sucedido quanto a isso, foi ocupado um ginásio ao lado da agência, e esse ginásio está sendo muito útil porque é um grande espaço que permite a acomodação de cadeiras com muito distanciamento. É um ginásio que diariamente está sendo higienizado no início da manhã e no final da noite. Então, está sendo uma experiência bem sucedida, essa de Goianinha. É preciso verificar se em Caicó há essa condição também de proximidade, de fácil locomoção. Então, isso ainda está num estágio muito inicial e ainda não há nada definido em relação a isso. O que eu posso dizer hoje, por informações colhidas ainda ontem, tanto dos municípios de Currais Novos e de Caicó, que são os municípios que têm agências da Caixa Econômica Federal na região do Seridó, é que a situação está sob controle. As pessoas têm feito fila, têm observado aquela ordem
há situações bem mais críticas e caóticas, como, por exemplo, Ceará-Mirim, algumas agências do município de Natal, mas Caicó e Currais Novos estão relativamente sob controle. Está sendo mantido um distanciamento entre as pessoas. Então, nos próximos dias, isso deve ser definido entre a Caixa e o município, se vai haver realmente a necessidade de acomodação de pessoas em outros locais, como esses disponibilizados pelo município, mas isso ainda não é certo. Nós vamos aguardar os 2 próximos dias para ver a real necessidade disso. O Ministério Público Federal entende como necessária, aliás, como inevitável a aglomeração de pessoas em busca do auxílio, ou a própria população poderia evitar isso? Falta informação à população, doutora? A aglomeração de pessoas, ela não é necessária e nem inevitável dessas pessoas que buscam auxílio, ao meu ver. Inevitável é, de fato, a procura dessas pessoas pelo auxílio emergencial. Como se sabe, a pandemia ela impactou significativamente aqueles que, principalmente todos, né? Mas principalmente aqueles que retiram seu sustento do trabalho informal. Aquelas pessoas que precisam diariamente ganhar recursos para a alimentação do dia seguinte. Então, é um grande contingente de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. A gente não desconsidera esse fato e essa necessidade tão premente dessas pessoas. Mas a aglomeração, todavia, ela é evitável, até porque a gente tem exemplos bem-sucedidos de agências da Caixa em que essa aglomeração não foi verificada de uma forma muito significativa. E um dos exemplos eu inclusive já mencionei aqui, que é o de Goianinha. Eu penso que sim, a própria população poderia amenizar esse risco de contágio, buscando se informar melhor, evitando idas desnecessárias. Nos primeiros dias do benefício, foi divulgado pela Caixa Econômica Federal que mais da metade das pessoas que foram à Caixa Econômica Federal, elas não poderiam sequer sacar o benefício daquelas agências. Era a fase ainda da transferência digital, somente para a conta digital, que era permitido transferências e pagamentos, mas não saque em espécie. Então, é uma situação muito complicada exigir, obviamente, de que todas as pessoas tenham o mesmo acesso à informação, mas aquelas pessoas que estão em busca e muito necessidade desse auxílio, antes de ir à Caixa Econômica Federal, procurem se informar com vizinhos, procurem as datas de pagamento, está sendo amplamente divulgada em vários meios de comunicação, internet, televisão, rádio. Isso está sendo muito divulgado pela Caixa. Então, essas pessoas procurem antes saber se o benefício já está disponibilizado para elas antes de evitar, antes de se dirigir à Caixa Econômica, né? Evitando idas desnecessárias, evitando maior aglomeração naqueles locais. É sabido também que houve alguns problemas técnicos nos aplicativos da Caixa, na inscrição para a obtenção dos benefícios, na questão daqueles que já tinham conta e já tinham contas que foram posteriormente desativadas. Houve problemas que devem ser imputados à Caixa também, mas ao meu ver, Marcos, não é falta de informação das pessoas, não é falta de informação que está sendo fornecida.
pode sim ser falta de acesso a essa informação e algumas dificuldades técnicas da própria forma como está sendo feito esse pagamento. Mas a aglomeração em si pode sim ser amenizada, ao meu ver, com o maior cuidado das pessoas antes de se dirigirem à Caixa. Na verdade, trata-se de uma recomendação ou a Caixa Econômica e os municípios podem ser punidos caso não consigam reduzir as aglomerações? Nesse estágio de atuação, Marcos, o Ministério Público Federal ainda está atuando extrajudicialmente. Todavia, e agora eu falo especificamente em relação à Procuradoria da República de Caicó, não houve ainda a recomendação formal dirigida às agências da Caixa ou aos municípios. Houve apenas uma recomendação formal como instrumento de atuação extrajudicial. O que houve até o momento foi só a expedição de ofícios para requisição de informações. A intenção que predomina nesse momento não é punitiva, é de cooperação e colaboração. A ideia é realmente de trabalharmos juntos. Nós temos que ter em mente nesse momento que o inimigo é realmente o vírus e temos que juntar todos os nossos esforços, energias e gastos materiais para diminuir o máximo possível o contágio. Respondendo a sua pergunta sobre possibilidade de punição, existem sim crimes relacionados com a intenção deliberada de propagar doenças ou desobedecer ordens legais, mas nesse contexto específico de organização de filas, de dispersão de aglomeração, como forma de evitar contágio, eu penso ser bem difícil nesse contexto específico esse tipo de punição, sabe? Então, a ideia do MPF é, no momento, trabalhar em colaboração, tanto em relação à Caixa quanto em relação aos municípios e demais órgãos de controle, né, e de fiscalização, como a Polícia Militar, que tem sido importantíssima nesse caso, nos casos das agências, em sua maioria, no horário de abertura, tem sido sempre verificada a existência da Polícia Militar, fazendo rondas e ficando próximo à agência durante a meia hora que antecede a abertura até meia hora depois. Então, sempre também informando sobre a necessidade de espaçamento entre as pessoas, de organização de filas. Então, o momento agora é realmente de colaboração entre as instituições e não dessa intenção punitiva. Doutora Maria Clara, o Brasil está assistindo gastos feitos por gestões com dispensa de licitação por causa da pandemia. Os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público Federal, estão atentos a isso e existe já alguma denúncia aqui na região do Seridó? De fato, Marcos, o reconhecimento da pandemia pelo Estado brasileiro como uma hipótese de calamidade pública, ele acaba permitindo que a regra da obrigatoriedade de licitação seja atenuada, ampliando as hipóteses de dispensa do procedimento licitatório. Isso não quer dizer, todavia, que o procedimento de contratação de serviços ou aquisição de compras ele fique imune à fiscalização. Não é isso. Ele apenas atenua algumas regras como uma forma de adequá-las à situação de urgência que o caso requer. Inclusive, em relação a isso, a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, no início do mês de abril, divulgou um material técnico sobre o regime excepcional de contratações públicas durante a situação de calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19. O
O objetivo do documento é basicamente orientar os gestores públicos nos processos de compras e contratações enquanto perdurar o cenário atual. Então, é um material que contém orientações relacionadas a procedimentos para dispensa de licitação, simplificação da fase preparatória, habilitação, simplificação de pregões e normas relativas a contratos administrativos. O informativo, portanto, busca explicar as mudanças legislativas relativas às contratações públicas e melhor orientar os gestores, favorecendo que a sua atuação ocorra dentro da legalidade. O caso de uma pandemia, ela realmente demanda flexibilização de regras para que os procedimentos sejam adequados ao fim a que se propõe, que é a aquisição daqueles bens ou contratação daqueles serviços de uma forma mais urgente possível, principalmente porque relacionados com o direito à vida e à saúde. E nós estamos vendo que o tempo, no caso do tratamento de uma doença, ele é muito importante e pode significar realmente, pode ser determinante para o desfecho daquela solução. Então, os procedimentos devem ser adequados a essa particularidade, mas sem se descurar da fiscalização, da observância dos requisitos legais e do bom uso do dinheiro público. É por isso que, desde o início da pandemia, o Ministério Público Federal tem se envolvido nas mais diversas ações para diminuir o dano causado pela pandemia, para diminuir essas situações de aglomeração públicas que têm ocorrido, como uma forma de reverter também recursos provenientes de transações penais, suspensões condicionais de processo, colaborações premiadas, revertendo esses valores para ações relacionadas ao Covid e também e principalmente fiscalizando os recursos públicos que têm sido destinados a essas ações relacionadas à pandemia. Especificamente, na Procuradoria da República em Caicó, ainda não foi recebida nenhuma representação relacionada ao mau uso ou desvio de recursos direcionados ao combate à pandemia. Mas a Procuradoria está em funcionamento, não está com funcionamento presencial, em razão de determinação do Procurador-Geral da República, mas está recebendo normalmente via internet representações diversas relacionadas à pandemia e a outras irregularidades, porventura, que envolvam aplicação de recursos federais. Então, pela internet, mpf.mp.br, pode ser feita essas representações e o Ministério Público Federal já estava e continua à disposição da população para esse tipo de fiscalização. Doutora, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço, Marcos, a oportunidade de fazer esses esclarecimentos e me coloco à disposição para outros que surjam e coloco à disposição o Ministério Público Federal no município de Caicó para recebimento de informações, representações relacionadas à população do Seridó. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.